Sejam todos bem-vindos à nossa aula de Sociologia, aulas essa em que nós estamos então refletindo um pouco mais sobre os fenômenos sociológicos, dentre dos quais nós citamos o Estado e o governo. Vejam bem, refletir sobre esses fenômenos sociológicos é a possibilidade de nós entendermos esse contexto social no qual nós estamos inseridos. Essa percepção social que existe na própria ideia de sociologia é uma necessidade para que a gente possa se encontrar, se entender enquanto sociedade. Por isso que eu reservo para a aula de hoje para que a gente possa observar um pouco mais sobre essa ideia do Estado moderno e o liberalismo. São aí ideias bem interessantes. A teoria dos três poderes, segundo o Montesquieu, e temos também um retrato político do Brasil para que a gente possa ter esse conhecimento daquilo que também é nosso. Reflexão, perguntas são importantes nesse momento para que a gente possa aprender como você se relaciona com a ideia de poder. Quando se fala em poder, o que vem à sua mente? O que aparece? Sobretudo, quando nós associamos essa perspectiva de poder ao entendimento de um Estado. E qual a sua relação com esse poder que o Estado exerce sobre você? Importantíssimo nós adequarmos essas questões à nossa realidade, para que justamente a gente possa entender aquilo que a gente vive, aquilo que a gente passa. Bem, vamos pensar no Estado moderno. Precisamos então retomar um pouco as nossas perspectivas. Existe uma ideia chamada Teoria do Direito Divino dos Reis. Essa ideia ela foi criada por um inglês e por um francês, né? O Robert Filmer e o Jacques-Denis Bossuet. Eles vão trabalhar, por exemplo, com um livro sagrado, a Bíblia, e vão absorver desse livro sagrado alguns critérios que favorecem o poder do rei, o poder do monarca. E também vão condenar, através das escrituras sagradas, por exemplo, os protestos, as rebeliões, ou seja, as rebeliões, os protestos, as críticas estabelecidas de repente ao rei se tornam pecaminosas, criminosas, né, justamente sendo debatidas a partir de uma perspectiva religiosa. Veja só, porém, esses mesmos pensadores então vão atribuir ao rei essa capacidade de governar os seus súditos sempre como um pai que cuida, um pai que zela. E é claro, essa figura ela precisa estar inspirada em quê? Nos valores cristãos, nos valores da fé, nesses valores que são transmitidos pelo próprio Deus à sua pessoa enquanto rei, enquanto monarca. Junto do Estado moderno aparecem então alguns pensadores que, por exemplo, vão possibilitar a existência desse tipo de poder. Um dos grandes pensadores é o próprio Thomas Hobbes. O Thomas Hobbes é aquela figura, aquele pensador que tem uma visão mais pessimista do ser humano. Primeiro porque ele acha que o ser humano é naturalmente mau. Se nós permitíssemos que o ser humano vivesse no seu estado de natureza, não é aquele estado do homem primitivo, voltando a muitos anos atrás. O estado de natureza para ele é aquele estado em que nós não teríamos ao nosso lado as leis. Se ele volta a esse estado de natureza, se eu retiro as leis do próprio ser humano, ele se torna então um forte concorrente de exercer violência sobre si mesmo e sobre os demais, porque para ele o ser humano naturalmente é mau. Ou seja, ele vai dizer que é uma luta de todos contra todos, é uma violência generalizada, é o medo de uma guerra de todos contra todos, ou seja, há uma grande necessidade de se criar um Estado, de se criar um governo para que esse Estado, esse governo, coloque limite nos instintos dos seres humanos. A famosa frase, né, o homem é o lobo do homem, ou seja, o homem é o principal inimigo de si mesmo, já mostra essa perspectiva, essa intenção que o próprio Thomas Hobbes tem. Essa necessidade de se criar um Estado para controlar os nossos instintos. Surge então a ideia do Leviatã, esse monstro bíblico que o Hobbes vai buscar, como sendo o Estado, um mal necessário. Ele é ruim, nos priva de liberdade, exerce forte influência sobre nós, coloca o seu poder, sim, mas é necessário. Do contrário, nós viveríamos aí uma grande questão de guerra, de todos contra todos, um Estado um pouco caótico. O liberalismo. A ideia liberalista ela começa então a ser colocada mais ali em 1600, 1780, essas ideias elas começam a se fortalecer. As ideias liberalistas elas vêm para atender justamente os interesses de uma nova classe que estava surgindo, os burgueses.
Se até então existiam os suzeranos, os vassalos, os servos, começa então a surgir a figura dos burgueses, que eram aqueles que realmente começavam a pegar o excedente da produção, deixavam essa dinastia de ser servo a vida toda, justamente para poder revender o excesso da produção, comercializar, e é claro que eles sempre foram muito subordinados aos próprios senhores feudais, aos reis, ao próprio governo. Então o liberalismo ele surge como esse discurso da classe burguesa, como possibilidade de nós atrelarmos o nosso entendimento, atrelarmos o entendimento burguês justamente a favor de si mesmos. Aqui vai surgir, por exemplo, a ideia da liberdade religiosa, porque eles achavam que a religião interferia muito. Primeiro, que a religião influenciava o próprio governante, influenciava o próprio rei. E esse rei impunha essas influências sobre os burgueses. Ou seja, anulava um pouco, limitava esse poder de comercialização que os burgueses poderiam ter. Existe também uma ideia liberalista da limitação do poder do Estado. Ou seja, o liberalismo ele começa a mostrar que o Estado ele tem certas restrições, tem certas coisas que ele não deve se meter, sobretudo para os burgueses na economia. Vai se entender que quem vai entender mais de economia são as pessoas que trabalham diariamente com isso. Quem vai saber, de repente, controlar uma empresa é o empresário, é o que tem experiência, é o que realmente faz disso uma ação de sua vida. Eles entendem que o Estado, então, ele deve ter alguns limites. Não deve intervir na economia. E, é claro, são a favor de um Estado laico, sem a influência, sem a necessidade de seguir uma religião, porque consideram que essa religião, então, ela vai afetar, vai influenciar e vai, é claro, prejudicar os negócios, prejudicar a economia. Surge, então, esse pensador chamado Montesquieu, pensador francês, em que ele, na sua obra, O Espírito das Leis, ele começa a pensar: se eu coloco o poder nas mãos de uma pessoa, pode ser que essa pessoa ela se corrompa. Ele vai dizer, é quase natural que essa pessoa que tenha poder, ela se corrompa. Como que eu faço, então, para controlar essa pessoa? Para controlar o monarca, o rei, o presidente, o governador? É necessário, então, eu criar um poder para que possa controlar o próprio poder. É daí que surge a ideia de três poderes que ainda existem no nosso país, como, por exemplo, o legislativo. O que o legislativo faz dentro do nosso próprio país? Cria leis. Nós temos o executivo, o nome já diz, executar as leis criadas. E nós temos o judiciário, que é composto ali dos funcionários públicos, que vão então impor essas leis através da justiça, através da formação, através do poder. E ele vai entender, Montesquieu entende que é importantíssimo que esses três poderes eles sejam independentes. Porque se você concentra o poder na mão de um só, pode ser que esse poder ele se corrompa e comece a atender somente a alguns interesses. Ou seja, ele vai dizer que o constitucionalismo, a própria Constituição, é uma forma de frear o poder. Olha algumas frases que são interessantes dele. Para que não se possa abusar do poder, é preciso que o poder freie o poder. Quando os poderes ficam unidos, não são independentes, em uma única pessoa ou instituição do Estado, a liberdade desaparece. Vamos observar este pequeno fragmento do Espírito das Leis, escrito por ele. É uma verdade eterna. Qualquer pessoa que tenha poder tende a abusar dele. Para que não haja abuso, é preciso organizar as coisas de maneira que o poder seja contido pelo próprio poder. Ou seja, precisamos de algo que freie essa perspectiva de poder de uma pessoa só. Vamos viajar agora pelo nosso país, por essa perspectiva que nós temos dentro do nosso próprio país. Quando nós falamos em democracia e em governo, é claro que passamos por várias perspectivas históricas, mas eu queria que realmente a gente começasse a perceber a democracia ali depois do próprio regime militar. Então, em 1979, nós temos ali o enfraquecimento do regime militar que começa a possibilitar, por exemplo, a abertura de novos partidos, que até então não se tinha. Os atos institucionais derrubaram muitos dos direitos, inclusive o próprio partidos foram perseguidos e foram evitados a todo custo. Em 1982, então, a gente já tem o voto para presidente, a possibilidade, mas um voto indireto, ou seja, não se tinha essa perspectiva de escolher o próprio presidente, até que em 83, então, tem a ideia do movimento das diretas já.
Então esse movimento onde a população vai para a rua, e eu acredito que é um movimento que realmente mostra esse exercício sociológico, esse exercício que nós temos de cidadão. Então o voto direto, ele vai surgindo, ele vai acontecendo, sobretudo quando em 1989, então nós conseguimos eleger o nosso primeiro presidente, chamado Fernando Collor de Mello, junto com seu vice-presidente Itamar Franco. O próprio Collor de Mello, então, sofre um impeachment, é acusado de várias questões, corrupção, desvio de dinheiro. Quem fica no seu lugar é o Itamar Franco. Dentro dessa mesma perspectiva, então, nós temos ali várias mudanças. Então, dentro de uma ideia, vem depois o Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff, Michel Temer, o Jair Messias Bolsonaro. Então, todos esses vão fazendo parte desse espírito democrático que nós temos, de eleger essa conquista do direito de eleger o nosso representante, de eleger o nosso próprio presidente. Porém, é claro que ainda, se nós fôssemos fazer uma pesquisa, aliás, é uma ideia legal, faça uma pesquisa na sua turma, faça uma pesquisa na sua casa, faça uma pesquisa lá no seu condomínio, como que essas pessoas veem a política do Brasil. Vocês vão perceber que a política sempre é acompanhada de muita desconfiança. Se entende que nós vivemos numa democracia, mas que as instituições nem sempre funcionam muito bem. A ideia da amnésia política, o que é amnésia política, professor? A ideia de votar e esquecer. Ou seja, você esquece e agora permite que o político faça o que bem entender. Infelizmente, a gente concretiza uma personalidade política, esquece das ideias, das ideologias, as defesas que esse político traz. Então, nós, infelizmente, às vezes ainda continuamos dentro de uma amnésia política, de considerar que fazer política, democracia é só o voto, e considerar que a personalidade política talvez desprezando aquilo que ela pensa, aquilo que ela crê. Reflexões, para que a gente possa encerrar o nosso processo, a nossa educação. Como você avalia a nossa política atual? Qual que é a sua ideia? O que pode ser mudado no nosso cenário político? Será que nós temos um sentimento de pertença? Nós, de fato, pertencemos a esse processo democrático e político? Agradeço a cada um, a cada uma e até a próxima.